TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria voltar a estar convosco para fazermos uma reflexão conjunta. E vamos rogar a Jesus que nos abençoe a todos, nos aquiete os corações para nos facilitar a reflexão que nos propomos. E então, vamos, desde já, iniciar o nosso tema. O nosso tema chama-se O livre-arbítrio é absoluto? Será que nós podemos fazer tudo quanto queremos? Temos aqui uma síntese, a melhor síntese que eu já li sobre, obrigada, querida, o livre-arbítrio. E ela é de Paulo, que escreve na sua primeira epístola aos Coríntios e diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Parece que já temos aqui a resposta. Por lei, o que é lícito é o que é permitido por lei. É o que significa a palavra. Mas nem tudo me convém. Significa que, dependendo daquilo que nós decidirmos fazer, nós vamos ter uma resposta de lei. A lei maior, a lei de Deus. E então, sofrendo as consequências das nossas atitudes, vamos entender que, de facto, nem tudo nos convém. E o livre-arbítrio faz parte da lei de liberdade que se encontra nas leis morais e Kardec registou no terceiro livro do Livro dos Espíritos, com o título Liberdade. E liberdade não é só o livre-arbítrio, é a liberdade de pensamento, é a liberdade de consciência e muitas mais. Podemos encontrar e estudar nesse capítulo 10 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, porque é muito elucidativo e educativo para nós. Então, vamos continuar. E não podemos ser lentos, porque senão o tempo não chega. Diz-nos aqui Martins Peralva, no seu livro Estudando o Evangelho, ele faz a sua análise sobre o que ele pensa, e eu concordo. O livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente. Que significa esta palavra? Com responsabilidade. Tudo o que nós fizermos, decidirmos, optar, terá de ser feito com muita responsabilidade, refletindo sobre se convém ou não convém. O seu próprio destino, escolhendo o caminho que desejar na sua trajetória ascensional. Sim, nós podemos escolher o caminho que desejarmos, mas também necessitamos saber que vamos ter que responder pelas consequências que daí advêm dos nossos atos e das nossas decisões. E então é uma lei que nos contém. E a coisa mais importante que nós necessitamos é conhecer essa lei, assim como todas as leis de Deus. Porque com o conhecimento, nós nos decidimos muito mais acertadamente. Então, conscientemente, tudo tem que ser com responsabilidade, para não sofrermos as consequências.
Ninguém quer sofrer, evidentemente. Na questão 843, Allan Kardec coloca esta questão ao Espírito da Verdade. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É evidente. Deus deu-nos a liberdade de pensar. Ninguém, mas ninguém mesmo, nos pode impedir de pensar, seja o que for. Ninguém. E ninguém sabe o que nós pensamos. Só nós. E Deus. Já vamos ver. Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Nós pensamos e desejamos de concretizar os nossos pensamentos. Então, há necessidade de agir, de ter a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Que sentido teria a vida? Do que é que servia nós pensarmos? Termos desejos, termos ideias e não poder concretizá-las, colocá-las em ação. E agora, temos aqui um espírito também muito elevado e sábio que se chama Miramês, e ele vai justamente analisar a resposta do Espírito da Verdade a Allan Kardec. E é extraordinário o ensinamento que ele nos traz. O homem tem liberdade de pensar e de operar. É óbvio. Contudo, nas suas obras, pode ser obstado pelas leis humanas. Nós bem o sabemos. E ai de nós, se não cumprirmos de facto. Já sabemos as consequências. Todos nós sabemos o que acontece. No modo pelo qual pensa, todavia, ele tem plena liberdade, foi o que já dissemos. Porque nessa equação divina, somente ele e Deus se unem, compartilhando do segredo de pensar e sentir a vida. Porque só nós e Deus? Só nós e Deus é que sabemos o que pensamos individualmente. Porque Deus, o pensamento de Deus, ele abrange todo o universo. Ele sabe o que cada um pensa, porque o pensamento dele está em nós. Difícil compreender isto. Mas é difícil de entender Deus. Nem vale a pena tentarmos. Porque até podemos ter uma síncope. É algo de impossível. Portanto, não podemos questionar nem duvidar. Deus é o ser supremo do universo. Ele sabe tudo. Porque tudo está contido na lei que ele criou. Portanto, quando se faz um disparate e diz, ninguém sabe, ninguém viu, a lei humana não sabe. A lei humana não nos controla. Em tudo, absolutamente, porque ele não sabe. Mas Deus sabe. Sabe. E nós também vamos saber que ele sabe. Por quê? Pela consciência que ele imprimiu em nós. Nós sabemos logo se fomos avaliados corretamente ou positivamente ou negativamente. Porque a nossa consciência nos vem logo arbitrar. E como ela é severa connosco. Bom, no modo pelo qual pensa, todavia, ele tem plena liberdade. Porque nessa equação divina... já lemos, não já? Ele e Deus... Eu às vezes espero que me vou repetindo. Mas é para solidificar melhor a ideia. Portanto, saibamos todos que só Deus e nós sabemos do que cada um de nós individualmente pensamos. E é das coisas mais importantes.
Porque Deus dá conta de tudo, ou seja, a sua lei, que está inscrita na nossa consciência, dá conta de tudo. O que fazemos, o que dizemos, o que pensamos. E até pensar. Nós temos que educar o nosso pensamento. Porque os nossos pensamentos também estão, sim, a ser julgados. Porque o pensamento é uma onda magnética que vai numa direção, naquela direção em que o nosso pensamento sintoniza. E muitos pensamentos sintonizam connosco, porque têm a mesma vibração. Nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos. Sempre que surge um pensamento negativo, que não é agradável, devemos imediatamente afastá-lo. Então, a vontade de agir no bem, compreender a linguagem do Evangelho é super importante. E ouvir o Cristo é caso de maturidade espiritual. E esta maturidade espiritual exige de nós muito esforço, muita força de vontade. E especialmente muita compreensão acerca das leis de Deus. Das coisas super importantes é nós querermos entender as leis de Deus. Porque entendendo-as, as nossas escolhas serão, de certeza, muito mais acertadas. Portanto, a nossa maturidade espiritual inicia-se no entendimento das leis de Deus, no estudo do Evangelho, porque Jesus vem-nos justamente ensinar o caminho para adquirir essa maturidade espiritual, que nos traz tanta felicidade. Felicidade espiritual. A liberdade é para todos, mas nem todos estão despertados para usá-la nos caminhos do amor. Porque o egoísmo não nos deixa, e o orgulho, e a vaidade, eu sei lá. Tanta coisa que nos impede, que nós temos que vencer e combater e anular em nós. Isto é, nos conscientizarmos verdadeiramente acerca da vida que nós vivemos. Há, na verdade, liberdade de agir, porque agir é plantar. Sim, os nossos pensamentos levam-nos a plantar algo, a concretizar algo. Mas somos forçados a colher o que lançamos na leira do mundo e na lavoura da mente humana. Nós vamos ter que responder, se for negativo. Mas se for bom, nós somos compensados. Absolutamente. E a nossa consciência também percepciona e sente. Porque há uma paz interior, porque a consciência não nos acusa e nós estamos em paz. Absoluta tranquilidade. Essa é a lei de justiça. Pela vontade, a escolha é nossa, que é obedecida pela nossa maturidade espiritual. A nossa maturidade espiritual pode ser nula, pode ser mínima, pode ser média, pode ser elevada. É a nossa maturidade. Nós vamos agir de acordo com o nosso conhecimento. E é isso que nós precisamos trabalhar muito em nós. O livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear, uma vontade de ser útil, de fazer algo que nos beneficie e a beneficie os outros e a sociedade. Nós gostamos de ser úteis. Dá-nos imenso prazer e imensa alegria. Os pensamentos são sementes formadas no campo sagrado da alma. Sim, é o espírito que os fabrica. Porém, ela é obrigada a colher os seus frutos. Claro, se são bons, merece bom. Se é mau, vai ter que reparar, vai ter que corrigir. E, normalmente, as correções e as reparações são através do sofrimento, que é isso que nos educa.
Mas não é isso que nós queremos. Se o homem não conseguiu ainda limpar os seus pensamentos contrários à caridade, deve esforçar-se mais um pouco, passando a orar com mais fé. Porque ninguém pode livrá-lo do mal a não ser ele mesmo. Se nós temos vontade de nos melhorarmos, nós só temos que dizer isso com sinceridade. Não parece. Porque se for com sinceridade, e a espiritualidade sabe se é com sinceridade, vamos sim ser ajudados. De um estímulo imenso, uma persistência no bem, uma força, uma coragem de manter numa disciplina do bem. Orar com mais fé. Ou seja, com a tal certeza absoluta, com a convicção que é necessária. Porque ninguém pode livrá-lo do mal. Ninguém mesmo, só nós. E como é que nós aprendemos de facto a nos livrar? Infelizmente, com o sofrimento. Sofrendo, passando pela experiência, pelas consequências que nós aprendemos. Porque fica registado na nossa memória espiritual os sofrimentos por que passamos. E instintivamente, nós vamos nos lembrar que aquele caminho leva-nos a algo que não nos convém. Portanto, é educativo. O erro acaba por ser educativo em nós. Porque sofremos as consequências e aprendemos a lição. Se ontem os seus pensamentos estavam desgovernados, não obedecendo à sua vontade, que se esforce de novo, descondicionando o seu mundo mental de velhos acordos com o mal, esforçando-se no novo plantio. Nós queremos e vamos conseguir. Vamos lutar, vamos orar muito, vamos pedir o auxílio espiritual, nos estimulando, nos fortalecendo a nossa vontade. Porque em tudo nós vamos ter de querer. E querer intensivamente. Tudo começa na nossa mente. Que nós começamos a trabalhar. E depois de decidirmos que de facto é aquilo que nós queremos, nós vamos trabalhar nesse sentido. Aconselhamos a todos os seres humanos de todas as classes e dimensões que aprendam a orar. Não custa nada, é falar com Deus, com os benfeitores espirituais, com Jesus, como se estivéssemos a falar com um amigo. Abertamente, sinceramente, um amigo do coração em que nós tudo contamos, confiantes. Pois é através da oração que a luz de Deus nos visita, com acentuada força de transformação espiritual. Vem o estímulo para nos transformarmos moralmente. Com ela seremos obedientes a Deus e vamos ficar livres do mal, com a transformação espiritual. Porque o mal já não tem sintonia conosco. Quem nos queira inspirar o mal já não consegue, porque o nosso pensamento já está sintonizado só com o bem. Porque é só o bem que nós queremos. Então é escusado. O homem tem a liberdade de agir onde quer que ele deseje, mas com uma condição imposta por Deus, a de responder pelo que faz da própria vida. É óbvio, faz todo o sentido, não é? Nós somos crianças espirituais ainda. Se não formos tratados com o castigo, que não é castigo, que também não é punição, mas temos de ver a dor como educação de nós. Portanto, responder pelo que fazemos é sermos responsáveis a aprendermos
que há caminhos que não podemos, de facto, percorrer. O próprio livre-arbítrio está sujeito à lei que o disciplina. Qual é a lei? A lei de causa e efeito. É ela que, de facto, nos disciplina. Porque somos obrigados a responder pelo que fizemos. E essa lei nós temos que entender mesmo. Sob pena de não mais terminarmos as reencarnações dolorosas. Andamos neste vai e vem. Sempre sofrendo para aprendermos. Para que não seja motivo de abuso. Esta mesma lei foi colocada por Deus dentro de nós, na consciência, e não podemos desrespeitá-la totalmente, pois as consequências fazem-nos recuar. Cá está. É aquele saber instintivo que nós já começamos a adquirir por sabermos o que nos aconteceu num passado que está registado na nossa memória espiritual. A lei permite a opção pelo erro. Sim, a lei de Deus permite isso. Mas aquele que erra descobrirá mais adiante que não foi de sua conveniência tomar a opção que tomou. Mas então Deus permite o erro e depois pune-nos. Será que nos faz sentido? Faz todo o sentido. Porque não pune. Nós é que julgamos que estamos a ser punidos. Tanto que muitas vezes, quando temos problemas monstruosos, nós dizemos, mas porquê a mim? Saibamos que a dor não se enganou no endereço. Saibamos isso. Portanto, é a lei da causa e efeito a atuar em nós, a pedir-nos responsabilidades. E quando somos obrigados a responder a essas responsabilidades, o sofrimento nos ensina, nos educa. E assim vamos avançando, vamos evoluindo. Portanto, eu não frisei aqui que nós já estamos num outro pensamento que nos traz Hermínio Correia Miranda no seu livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Acho que nem vi aqui a imagem. Portanto, saibamos isso, que o erro é muito educativo, mas que nós podemos não necessitar do erro. Qualquer pessoa, ao errar, assume as consequências cuja lei um dia pedirá a reparação. Vamos a repetir o mesmo. Um dia. Raramente, ele diz algo aqui muito interessante. Raramente o resgate se dá na mesma reencarnação do erro cometido. Porquê? Porquê? Porque o espírito necessita absolutamente de regressar ao plano espiritual. Aí, o espírito já liberto do efeito da matéria sobre ele, tudo é muito mais claro, mais lúcido. A sua consciência o adverte da sua última reencarnação. Ele vai fazer a revisão acerca dela e ele tem um choque consigo próprio. Dá-se conta de que a sua reencarnação foi um falhanço. Porque ele levou um programa reencarnatório
e deu-se conta que esse programa falhou completamente. Portanto, foi uma reencarnação perdida. Ele escolheu o seu programa, porque tem a liberdade de escolher o programa reencarnatório, e dá-se conta que completamente anulou a sua reencarnação. E então ele sente um remorso imenso, uma dor moral por ter perdido, pela invigilância durante a sua reencarnação. Ele necessita de fazer esta revisão. Então, ao tomar a consciência profunda do seu falhanço, ele ora a Deus. Mas ora a Deus numa prece verdadeira sentida, doída pelo remorso. E aí ele é aceito em grupos de trabalho e de estudo. E fica aprendendo, solidificando muito mais o conhecimento das leis de Deus acerca do amor, da caridade e da fraternidade. Então, ele prepara-se para uma nova reencarnação. E tem essa oportunidade de, na próxima, porque se preparou melhor, porque já sofreu e vai sofrer na próxima reencarnação, na a seguir vai sofrer imenso, porque ele vai pedir uma reencarnação ainda mais difícil para aprender a lição. Então, é muito importante que o espírito volte ao plano espiritual para melhor se preparar para a próxima reencarnação com probabilidades de maior sucesso. Portanto, a lei de Deus é muito sábia. Nós precisamos é de entender, estudá-la. Jesus veio nos ensinar isso tudo. E o Livro dos Espíritos explica-nos claramente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também. Nós precisamos é de estudar, muito mesmo. Jesus ensinou que será ferido pela espada aquele que haja ferido alguém pela espada. Cá está. Volta a nós aquilo que nós fizemos passar os outros. Porque é a aprendizagem, é a educação. É preciso considerar, contudo, que a cobrança não tem sentido punitivo e sim educativo. Já falámos nisso, não é? Aprendida a lição de que ao ato negativo segue-se um sofrimento, uma dor, uma aflição, uma doença, um defeito físico ou mental, o ser acaba aprendendo a libertar-se da dor. Ao não cometer mais erros, escolhemos livremente a ação, mas a reação nos é imposta. É-nos pedido responsabilidades. E agora vejamos o que Leon Denis nos acrescenta também ao tema. No seu majestoso livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A liberdade é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir o seu destino. Já vimos. É uma repetição, mas nunca é demais. À primeira vista, diz-nos Leon Denis, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades. Quais são as fatalidades? As tais reencarnações expiatórias. Não podemos fugir a ela. Trouxemos esse programa. Ela é expiatória, vamos ter que vivenciá-la. Que encerra necessidades físicas e vejamos quais são as fatalidades. Começamos logo na reencarnação, se elas são físicas. Não podemos prescindir de nos alimentar, de beber água. A fome, a sede é terrível. Depois, colhemos no nosso programa reencarnatório determinadas condições sociais difíceis, de toda a ordem. Já sabemos o que vamos passar. E depois também os nossos interesses e instintos respeitantes à nossa evolução espiritual. Capaz. Nós vamos então trazer
tudo o que nós temos em nós de inferior, e tudo vai ter que ser trabalhado na reencarnação. Portanto, são fatalidades que nós vamos ter de trabalhar e ninguém nos pode livrar delas, porque fazem parte da nossa educação. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente. Vejam o que a Leon Denis nos diz. A liberdade é mais do que suficiente para permitir que a alma quebre este ciclo e escape às forças opressoras. Quebre as reencarnações sucessivas dolorosas. Ele aprende, com esta liberdade que tem, é suficiente para aprender a educar-se moralmente, para evitar reencarnações dolorosas. Mais do que suficiente. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Claro, é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sabemos disso. Não vale a pena discutir muito. Sem ela, não seria ele mais do que um autómato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. É evidente, quanto mais moralizado a criatura estiver, maior liberdade tem. Porquê? Porque se já sabemos fazer o bem, o correto, de acordo com a lei, nós já somos muito mais livres. Livres e livres também de sofrimentos. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência. É a consciência, o tal tribunal severo que Deus colocou dentro de nós, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. Mas é ela também que nos alerta, que nos adverte, para nos acautelarmos. A sensação do remorso é uma prova muito mais demonstrativa do que todos os argumentos filosóficos. Exato. Porque a consciência traz-nos à superfície tudo o que nós de errado fizemos. E tem como consequência imediata o remorso. E é o remorso, essa dor do remorso, que é a dor moral, forte, fortíssima. Que dizem os espíritos que é uma dor muito, mas muito mais intensa do que a dor física. É este remorso que estimula o espírito a se melhorar, renovar, trabalhar a sua moral. Para todo o espírito pequeno, que seja o seu grau de evolução, a lei do dever brilha como um farol, através da névoa das paixões e interesses. Sim, todos nós temos esse sentido do cumprimento do dever. Tenhamos ou não paixões exageradas, cometamos ou não erros, mas este é um sentimento, é uma lei que, de facto, é intensa em nós. Porque até sentimos necessidade de sermos cumpridores, para sermos mais considerados, respeitados. Quem cumpre o dever merece respeito. Por isso vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se abaixarem a cometer atos indignos. Porque esses já são os conscientes. Eles já fazem escolhas, embora eles já tenham capacidades de sucesso muito maiores, apesar disso, a consciência deles é de tal maneira elevada que eles querem, sim, reencarnações difíceis para vencerem as tentações, para não caírem em tentação. Nada de facilidades, nada de riquezas, nada de famílias bem, nada que facilite a vida deles. Não quer nada que facilite a vida. Quer dificuldades para se ocupar com elas. E aí não há tempo
para sonhos, para aventuras. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento. Porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Exatamente. À medida que o ser evolui, avança na responsabilidade e no entendimento da lei, descem espíritos mais avançados, trazendo novos ensinamentos, novas capacidades. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo libertar este último, cada vez mais, do jugo das forças cegas. O espírito necessita muito de lutar com a influência da matéria em nós. Nós sempre cedemos muito mais à influência da matéria do que às leis de Deus. Significa que ainda estamos muito fragilizados. Ainda com muito pouca convicção. Mas temos de lutar. A pouco e pouco nós vamos lá chegar. A inteligência e a vontade chegam pouco a pouco a predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. Claro, porque nós vamos ter muito mais capacidades de entendimento da lei e, portanto, nós vamos escapar, sim, a reencarnações difíceis. É óbvio, porque vamos fazer muito melhor, escolhas muito mais acertadas. Tanto a inteligência e a vontade. São duas coisas que têm que caminhar juntas. Temos de ter capacidade de raciocínio, de compreensão e força de vontade para vencermos as tentações. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tanto maior, ou seja, a liberdade de ação é tanto maior em nós, à medida que nós desenvolvemos essa capacidade de entendimento da lei. E a nossa consciência também nos alertar. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Querer sê-lo muito melhor. Vencermos a nós próprios, libertando-nos da escravidão, da ignorância. Por isso o estudo é tão importante. Na doutrina espírita. Porque é no estudo da doutrina espírita que nós vamos entender tudo isso. Vamos entender a lei de Deus. O que ela quer de nós. Aquilo que nós somos obrigados a cumprir. Por isso o estudo deve prevalecer na nossa vida. Ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, orar muito, revelar vontade férrea, sincera, de querer se renovar. Libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Quando nós temos o conhecimento das coisas, nós usamos melhor a lógica. Porque já sabemos o que é correto e o que é errado. É Jesus que nos ensina. Há que eu não gosto muito da repetição desta palavra. Mas até repetir, pronunciar o nome Jesus, a vibração que esse nome tem, nos ilumina e nos desperta
para nós próprios. Jesus não é nenhuma abstração. Ele é um ser puro, que trabalha diretamente com Jesus. E ele desceu até nós para nos ensinar a irmos mais depressa. Se ele não tivesse vindo ainda há 2000 anos, nós estaríamos ainda bem mais atrasados. Muito mais sofredores. Como ele foi encontrar toda aquela sociedade, vivendo quase no princípio. Então, vamos avançar, estamos quase. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Entendem? Libertação física pela limitação dos apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Temos que ter interesse pela verdade, sentir atração pela verdade. Até mesmo nós, quando falamos com os outros, temos usado a verdade. Ser sinceros, verdadeiros, autênticos. Libertação moral pela procura da virtude. Pensando sempre no outro, agindo com caridade, com fraternidade e com verdade. É esta a obra dos séculos. Dos séculos. Mas em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos infeliz, há sempre lugar para a livre vontade do homem. Assim, haverá um dia que nós temos que abrir a mente e ter vontade, de facto, de nos libertarmos da inferioridade. Como conciliar o nosso livre-arbítrio com a presciência divina, perante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas? Pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Só porque Deus sabe tudo acerca de nós, prevê inclusivamente o caminho que nós vamos tomar. Mas o homem não aceita a verdade senão depois de ter esgotado todas as formas de erro. Então, é isso que acontece connosco. Por isso, reencarnações após reencarnações. E elas cada vez são mais dolorosas. Porque o tempo está passando e cada vez a lei exige mais de nós, temos que avançar. Não é a previsão dos nossos atos que os provoca. Se Deus não pudesse prever as nossas resoluções, não deixariam elas, por isso, de seguir o seu livre curso. É óbvio. É o nosso livre-arbítrio. Somos nós que decidimos, fazemos. A vontade do homem é excessivamente restrita e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade, sem limites. Efeitos. E vamos sofrer os tais efeitos, que se vão refletir em nós. A questão do livre-arbítrio tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça e na legislação. Portanto, todas as nossas atitudes vão implicar nesta dinâmica. Portanto, nós acabamos também por ser modelos de outras ideias frágeis, fracas. E a lei humana vai ter que ser sendo transformada, adaptada. Porque, de acordo com os erros que o homem comete, há que ser cada vez mais rigoroso com a lei. Não podemos andar mais em pormenores, porque o tempo está mesmo quase a passar. Assim, cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de prefazer. Cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de prefazer. Ninguém pode escapar. Ela tem de ser feita. Quer queiramos, quer não. Não vamos a bem, vamos a mal. Mas esta é a lei. A nossa liberdade é muito escassa nos graus inferiores e em todo o período da nossa educação primária. Lamento muito dizer, mas todos nós nos encontramos aqui ainda. Educação primária. Tanto egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, críticas
Nós estamos ainda na educação primária. Há que nos capacitarmos desta realidade. Toma extensão considerável desde que o Espírito adquire a compreensão da lei. Por isso o estudo é importante. Nós necessitamos de compreender a lei de Deus. Neste caso, a lei de causa e efeito, que nos diz respeito à nossa moral. E sempre, em todos os graus da sua ascensão, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por espíritos maiores e mais esclarecidos do que ele, no plano espiritual, quando programa a sua reencarnação. Ele é auxiliado e depois acompanhado, cá, uma vez encarnado. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Já dissemos. É ele que determina, que define, que escolhe o seu programa reencarnatório. Porque ele começa a ter cada vez mais consciência e percebe que uma reencarnação difícil lhe é muito mais útil. Tem menos hipóteses de cair. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam. Portanto, a família escolhe. O meio social está de acordo com a família que ele escolhe. E ele vai saber, ele percebe nitidamente, ele sabe o que ele quer. Portanto, é aquela família, é aquele meio social que ele de facto necessita para a sua aprendizagem. Para cair menos. Mas compreende igualmente a necessidade destas provações. Já compreende. Para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir os seus preconceitos e vícios. Mas nós não queremos dificuldades. Nós queremos uma família rica, que nos facilita a vida, tudo corra otimamente, uma família equilibradíssima. Nós queremos tudo bom. Ninguém quer o difícil. Mas é disso mesmo que nós necessitamos. Estas provações podem ser também consequência de um passado nefasto, claro que sim, que é preciso reparar e ele aceitar com resignação e confiança, porque já tem consciência do que realmente necessita, porque sabe que os seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Não. Ele já estudou lá muito, já aprendeu, já trabalhou, já ganhou amizades no plano espiritual, em que ele estava inserido. São muitos amigos que o vão ajudar e acompanhar. A alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é, e tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e aproxima do divino. Em tese geral, todo o homem chegado ao estado da razão é livre e responsável na medida do seu adiantamento. Se já tem raciocínio, tem inteligência, é evidente, não tem desculpa. Tende a saber utilizar a sua inteligência para o bem. Só para o bem. Por isso é que a lei o pune, chamando-o à razão. Libertando-se das paixões, estamos mesmo no final. Libertando-se das paixões e da ignorância, fundamental. Cada homem liberta os seus semelhantes. Sim, porque nós somos modelos para os outros. Nós ensinamos com a nossa vida, com a nossa prática. Também. Tudo contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências. Concluindo, criaturas que abusaram da relativa liberdade que o Senhor da vida lhes concedeu,
voltam depois ao vaso físico pela reencarnação em situações realmente dolorosas, a fim de que no capítulo do sofrimento aprendam a valorizar o tesouro da vida. Um dia, no curso dos milénios, o nosso livre-arbítrio se harmonizará plenamente com a verdade total, com as deliberações superiores. Portanto, obedecendo à lei maior. Nesse dia, saberemos executar com fidelidade o pensamento do Cristo, Mestre e Senhor nosso, e dizer: não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Escreveu Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Portanto, quando nós atingirmos esta maturidade espiritual, nós já vivemos com o Cristo em nós. E seremos pessoas venturosas, vivenciando a pura felicidade espiritual. Todos ambicionamos, mas que ninguém pode conceber por nós. Agradeço a todos a vossa atenção. Desejo-vos um bom fim de semana e uma boa semana com Jesus. Muita paz com Ele. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos então, a Noémia esteve-nos a falar sobre livre-arbítrio. Já percebemos que o ganhamos quando chegamos à racionalidade, isto é, quando chegamos à condição de hominídeos, depois daquela longa caminhada que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz. E agora temos responsabilidade. E porque temos responsabilidade, temos que aprender que devemos procurar a luz, devemos procurar o bem, devemos procurar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse-nos que nós conheceríamos a verdade e que ela libertar-nos-ia. É exatamente isso que nos vai acontecer. À medida que formos conhecendo a verdade, que formos com muito esforço, porque essa é a grande guerra. Paulo também disse: quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Ele teve uma luta interior tremenda para deixar de ser o juiz inclemente de tantos cristãos e passar a ser aquele cristão seguidor de Cristo. Ele não chegou lá num abrir e fechar de olhos. Ele caminhou muito, refletiu muito, sofreu muito para aprender o caminho. E nós estamos no mesmo caminho. Não somos Paulo, mas um dia seremos. Tenhamos sempre em mente que tudo o que semearmos vamos colher. Foi isso que Jesus nos disse. E a nossa semeadura, ela é possível ou não. Ela não é obrigatória, mas a colheita vai ser. E sendo a colheita obrigatória, aprendamos que nada do que vem ao nosso encontro é por acaso. E nada do que nós usufruímos de bem também é por acaso. Temos muitos ganhos, muitas vitórias, mas ainda temos muito para continuar. E vamos então para a nossa prece de encerramento, porque Jesus, que é o governador do planeta, sempre nos disse que se o procurássemos, encontrá-lo-íamos. Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o sentido da prece. A prece aproxima-nos do mundo maior. Liga-nos por vibrações mais subtis a esse mundo a qual nós pertencemos. Vamos então dirigir-nos em espírito e em verdade à figura amorosa do doce Rabi da Galileia. Vamos nesta hora falar-lhe da nossa gratidão por mais uma vez
podermos ter mais uma oportunidade de acerto com a lei do Pai. Por mais uma vez, termos a oportunidade de repetir lições, mas nesta hora pedimos-vos, Mestre, que nos ajudeis a escolher bem, que nos ajudeis, Senhor, através dos benfeitores amigos, através da intuição, comum a todo aquele que aqui se encontra no plano encarnado, que nos ajudeis a receber o amparo, o consolo nas horas difíceis, para que possamos caminhar, dar testemunho, não só do que já aprendemos, como de tudo aquilo que ainda devemos à lei. Pedimos-vos, Mestre amado, que nos ajudeis a abrir o nosso coração à vossa verdade, que nos ajudeis a procurar dentro de nós o reino de Deus, que nos ajudeis a ouvir-vos, Senhor, na acústica das nossas almas e que nos ampareis, Mestre, nas horas mais difíceis para que não caiamos. Vos pedimos igualmente por esta casa, por todos os seus trabalhadores, por todas as tarefas, por todos aqueles que a frequentam, Mestre. E vos pedimos pelo mundo lá fora, pela paz no coração dos homens. Que cada um, Senhor, possa receber um pouco da vossa luz, possa ser tocado pela vossa verdade. Perdoai-nos, Mestre, as nossas dificuldades, mas ajudai-nos a superá-las, aproveitando esta reencarnação. E sede conosco, Mestre amigo, hoje, agora e para todo o sempre, e que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.